Pois é, Cristiano Beraldo também vai fazer suas análises, se é possível projetar algum tipo de resultado para essa reunião. Antes disso, notícia que acaba de chegar à redação da Jovem Pan, decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, manutenção de 15% na taxa básica de juros. Havia uma expectativa de queda por conta da pressão do governo, mas no início do dia os sites especializados diziam que muito pouco provável que o Copom mudasse de opinião ou cedesse à pressão do governo, principalmente as declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então, manutenção na taxa de juros, 15%, taxa Selic. Você, Dávila, quer só arrematar? O Dávila acho que estava acompanhando, inclusive, a temática que envolve a taxa Selic e a expectativa de que o Banco Central optaria pela manutenção de 15%. Sem surpresas, Dávila? Sem surpresa nenhuma, Caniato. Não tem como a taxa de juro cair num país no qual o ministro da Fazenda é incapaz de cumprir a meta de inflação, gerar superávit primário e cumprir a meta fiscal. Como é que o juro vai cair? Isso não é nem analista de mercado, isso é cartomante, só se for uma cartomante que diz uma coisa dessa. O déficit primário do Brasil, este ano, foi de mais de 100 bilhões de reais. O ano passado foi 103 bilhões. Então, quando você pega o déficit primário, que é a única conta que vale hoje no Brasil, porque o resto é tudo camuflado, né? Você tira isso do orçamento, tira isso da meta fiscal. Então, o número total que mostra a situação financeira do país é o déficit primário. E o déficit primário está crescendo há 2 anos consecutivos, batendo a casa dos 100 bilhões de reais. Só a Previdência Social aumentou 286 bilhões de reais, Caniato, fruto daquela medida lá no início do governo, que é justamente aumento real do salário mínimo e atrelar o aumento do salário mínimo a benefícios sociais. Só isso causou esse desarranjo nas finanças públicas. Enquanto o governo não tratar isso seriamente, o Banco Central vai continuar exercendo o seu papel de colocar o pé no freio, isto é, manter a taxa de juros nas alturas como a segunda maior do mundo. É isso, atualização da Jovem Pan, Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter a Selic, taxa básica de juros, em 15% ao ano. Havia uma expectativa de possivelmente o Banco Central indicar a tendência, viu, Cristiano Beraldo, após a pressão que vem sendo exercida pelo governo federal e as falas também de Gabriel Galípolo. E a informação, a produção acaba de me passar, a informação divulgada inclusive pelo comitê é de que a taxa de juros talvez demore a ser reduzida. Então, perspectivas de manutenção nessa taxa de 15%, viu, Beraldo? Eu fico emocionado de ver o governo federal lutar contra o andar de cima. Não é isso que o ministro da Fazenda adora dizer? Que quem mora na cobertura é responsável pela tragédia brasileira, tem que pagar mais. Aí você vê o governo inviabilizando a redução de taxa de juros e deixando as pessoas do andar de cima, né, da cobertura, muito confortáveis na cobertura, observando à vista, enquanto seu dinheiro cresce 15% ao ano no banco sem eles terem que fazer absolutamente nada. O que acontece do ponto de vista econômico? Quanto menor a taxa de juros, mais aquelas pessoas que têm capital observam que não adianta elas ficarem sentadas no sofá, porque o dinheiro não vai crescer o suficiente para vencer a inflação, para que eles consigam continuar acumulando riqueza. Então elas pegam esse dinheiro e colocam esse dinheiro para correr algum tipo de risco. Então essas pessoas, ao invés de ficarem com o dinheiro no CDB do banco, elas compram um imóvel, elas abrem uma loja, elas fazem algum tipo de investimento, o empresário investe na sua empresa, o padeiro, o dono da padaria, ele investe para abrir uma filial, para melhorar o seu equipamento, enfim. Você vê a economia andando, se movimentando, as pessoas correndo risco. Mas com 15% ao ano, você dobra o seu capital a cada 5 anos, sem sair de casa, na praia, tomando caipirinha. Então você não tem absolutamente nenhum estímulo
para correr risco com o seu dinheiro. E aí as pessoas se perguntam, mas peraí, como é que esse dinheiro cresce? O banco faz mágica? Não, o banco não faz mágica. O banco pega a pessoa comum, o brasileiro comum, e empresta esse dinheiro, para o qual ele remunera 15%, ele empresta para o brasileiro comum a 400% ao ano no cheque especial e no cartão de crédito, onde 70% das dívidas da família brasileira hoje recaem. Essa é a mágica, você tira dinheiro do pobre, do trabalhador, daquela pessoa que está lutando para ficar com o nariz para fora da água e dá para quem está na cobertura sentado no sofá. Rápida parada para você que nos acompanha pela rede. A gente segue aqui analisando e debatendo a decisão do Copom manutenção, taxa Selic em 15% ao ano. Mota, quer trazer também sua análise só para a gente fechar essa discussão? Eu me lembro que o Mota lá atrás colocou em dúvida a administração de Gabriel Galípolo, mas depois ele fez um meia-culpa dizendo, olha, me surpreendeu. Mais ou menos isso, né, Mota? Foi uma das poucas vezes que eu errei, Caniato, com toda a minha modéstia aqui, eu tenho que dizer isso. Errei e errei feio. Mas isso também merece que a gente comente um outro aspecto. Por que eu errei? Porque o atual governo vociferava, eu tenho que usar essa expressão, contra o então presidente do Banco Central, pela sua política de manter os juros altos. Era todo dia. O presidente do Banco Central era atacado por toda a equipe do atual governo, por todos os políticos de esquerda, qualificando com os piores adjetivos o então presidente do Banco Central. E o discurso do governo é que os juros tinham que cair, que tinha que ser reduzido de qualquer jeito. E aí entrou o banqueiro central do governo e os juros não caíram, continuaram lá em cima. E o governo esqueceu aquela pauta de reduzir juros de qualquer jeito, né? Esqueceu, sumiu, desapareceu. Então isso é como eu sempre falo aqui, isso dá a medida da convicção que há por trás das políticas e dos discursos do governo. Pois é, isso. A gente segue acompanhando essas movimentações, caso tenha a divulgação de alguma informação adicional, a gente traz aqui e analisa com os nossos comentaristas.